Oi, como vocês estão vendo, é meio que eu vou reagir uma história de uma menina que namorou um menino rebelde, só para ser popular. Então, vamos lá, né? Oi, meu nome é Hazel. Legal. É o ano da minha formatura. Ai, A que melhor época da minha vida, certo? sim. Eu pensei que eu estaria fazendo coisas malucas com os meus amigos, indo a festas. Mas em vez disso, eu estou sentada em casa fazendo o dever de casa. E eu também sei tocar guitarra. Eu acho que não tá saindo som. Eu não fui uma garota popular. A mamãe não me deixava usar roupas reveladoras, mas eu queria viver os meus anos escolares para que eu pudesse me lembrar deles. Sabe o que eu quero dizer? Eu namorei alguns rapazes, mas eles eram do meu time de decátulo acadêmico. Eu sabia que namorar bad boys não acabaria bem, mas eu queria muito sair com eles. Moças, eu espero que vocês me entendam. Um dia, eu finalmente decidi que se dane meu futuro. Eu quero viver agora. E foi assim que a minha terrível história começou. Eu parei de ligar para a opinião da minha mãe e finalmente comecei a usar as roupas que eu gostava. Uma saia curta parecia uma... Sempre ouçam as mães. Se você não ouvir a sua mãe, não sei o que vai acontecer, tá? Eu sei. Não sei não. Mentira. Ótimo. Meu Deus, eu fui pra outro vídeo. Família, você tem tudo. Tem assinatura Netflix inclusa, música à vontade com... Oi, pessoal. Meu nome é Zoe. Não, sai, Sen. Ótima ideia pra mim. Eu nunca tinha vestido nada parecido. Eu esperava que todos os olhos estivessem em mim. Mas eu não achei que iriam rir de mim. Amber era uma garota que constantemente diminuía todo mundo e dizia quem deveria fazer o quê e como fazer. Ela tirou uma foto minha e colocou no Instagram com uma legenda rude. Eu queria sair correndo, mas pela primeira vez na minha vida, eu quis me vingar. Eu fiquei tão brava que eu empurrei ela. Ela caiu do outro lado da carteira e segurou o rosto. Todo mundo estava olhando para mim. Eu estava extremamente nervosa, mas eu fingi que eu quis fazer aquilo. Eu me senti tão mal por ela e eu sabia que eu iria ter grandes problemas agora. Amber foi levada numa ambulância. Vixe? Ela tinha quebrado a mandíbula, mas eu não tinha intenção de machucá-la. Só queria dar o troco. Meus pais foram chamados imediatamente na escola. Foi um grande escândalo. Caramba. Eles tiveram que pagar pelo tratamento dela. Eu fui salva apenas pelo fato de que eu tinha uma reputação excelente e boas notas. Depois desse incidente, as pessoas começaram a olhar para mim diferente. Ninguém falava pelas minhas costas, como se eles tivessem começado a me respeitar. Afinal, a Amber tinha arruinado muitos ânimos e vidas. E eu tinha dado a ela um gosto do seu próprio remédio. Caramba. Eu estava orgulhosa de mim mesma. Mas eu ainda não sentia que eu tinha encontrado a minha base. Mas então, uma coisa incrível aconteceu. O Jax começou a falar comigo. Jax era um dos rapazes com quem a minha mãe tinha me proibido de fazer amizade. Um verdadeiro bad boy. Ele ficou conhecido como o encrenqueiro mais inconsequente na história da escola. Ele me convidou para a festa dele. Foi isso que aconteceu em seguida. Eu nunca fiquei tão nervosa antes. Eu não tinha nada para vestir. Todas as minhas roupas eram comuns. E eu tinha que conquistar todo mundo. Então, eu comprei uma jaqueta velha e uns jeans rasgados. Agora tinha uma gatinha descolada me olhando de volta do espelho. E eu achei que estavam me zoando. Mas quando eu cheguei na casa ridiculamente linda do Jax, tinha mesmo uma festa. Ele ficou muito feliz por eu estar lá. Ele me disse que eu estava incrível. Os amigos dele estavam esperando lá dentro. Minhas mãos começaram a suar. Aquela sensação estranha surgiu dentro de mim de novo, como se eu fosse uma estranha lá. As garotas estavam falando comigo como se fôssemos velhas amigas. Eu estava acostumada. Vai ter tanta pessoa que vai chegar pra você e vai falar: você não vai conseguir, você não vai aguentar, porque tem... Acostumada a ser reservada e de fala mansa. Mas eu comecei a dançar e rir alto com todo mundo. Nós estávamos tocando air guitars e pulando nos sofás. Foi incrível. Pelo menos, foi o que eu pensei. Eu estava dançando com Jax e meu coração estava batendo tão rápido. Então ele pegou a minha mão e nós subimos para o segundo andar. Nós fomos ficando mais próximos e eu tive arrepios por todo o corpo. E então nos beijamos. Não foi o meu primeiro beijo, mas foi tão louco. Naquele momento,
momento, eu senti que eu não era mais a Hazel, a boa menina. E não foi só isso. Depois do beijo, o Jax me convidou para ir numa viagem com ele fora da cidade naquele sábado. Só nós, para passar a noite fora. Eu já sabia aonde ele queria chegar, mas eu concordei. Se ao menos eu soubesse como aquela viagem terminaria. Quando eu cheguei em casa, minha mãe ficou me olhando como um gavião. Ela começou a dizer que ela esperava mais de mim. E fez uma verdadeira tempestade daquilo tudo. Mas sabe o que eu fiz? Eu decidi não ficar em silêncio. E eu contei tudo a ela. Eu disse a ela que eu tinha me tornado aquilo que eu sempre quis ser. E ela simplesmente teria que lidar com isso. Sim. Ela gritou um pouco, mas então tudo se acalmou e eu fui pra cama. Agora, eu era gatinha descolada. E eu tinha me apaixonado perdidamente pelo Jax. Na segunda, a escola inteira sabia que estávamos namorando. Nós não saíamos do lado um do outro a semana toda. Nós estávamos constantemente flertando e roubando beijos. Quando nós andávamos pela escola, as outras garotas ficavam com tanta inveja de mim. Eu sentia como se eu tivesse tudo o que eu sempre sonhei. Vixe. Mas eu tenho que admitir uma coisa pra vocês. Às vezes, parecia que aquela não era a minha vida. Eu tinha provado a mim mesma que eu podia ser popular e quebrar todas as regras. Mas eu não sabia até que ponto eu poderia ir. Sexta-noite, nós ficamos trocando mensagens. Ele me escreveu que ele faria com que amanhã a noite fosse inesquecível pra mim. Eu não consegui dormir naquela noite, pela empolgação, e fiquei fantasiando bastante. Finalmente, o sábado chegou. Eu tinha acabado de arrumar a mala quando eu vi um ruído de um motor. A mamãe não aprovava essa viagem, mas ela não podia me impedir. De jeito nenhum. Quando eu saí, eu vi o Jax no carro. Ei. E todas as amigas dele. Mas eu achei que seríamos só nós dois. Eu não tive a coragem de perguntar porque tinha outras garotas no carro dele. E lá fomos nós. Nós paramos numa loja. As amigas dele ficaram zoando no estacionamento enquanto ele abria a porta da frente pra mim. E eu achei que iríamos juntos comprar marshmallows e cachorro-quentes. Mas o Jax tinha outros planos pra mim. Ele me entregou o dinheiro e me disse para ir à farmácia. E comprar camisinhas. Eu o encarei chocada. Porque ele estava me pedindo para fazer aquilo. Eu não tive tempo de pensar no assunto. Porque ele se inclinou no meu ouvido e disse: Você é... Para. É uma gatinha má, não é? Então qual é o problema? Eu fiquei com medo de ele descobrir que eu só estava fingindo ser descolada. Então eu peguei o dinheiro e entrei na farmácia. Eu estava tão assustada e envergonhada. Eu torci para que não tivesse ninguém lá dentro. E eu tive sorte. Eu fui até o balcão e eu queria acabar com aquilo o mais rápido possível. Mas eu não conseguia pronunciar as palavras. Naquele momento, a porta se abriu e 2 clientes entraram. Eles estavam bem atrás de mim. Eu me senti como uma garotinha que a mãe deixou esperando na fila sozinha. Eu senti como se a farmacêutica estivesse me julgando. Para deixar tudo pior, quando eu finalmente consegui forçar a palavra certa a sair, ela me pediu para repetir. Eu tinha que repetir mais alto. Então ela deixou a caixa lá para que todo mundo visse enquanto ela contava o meu troco. Eu queria derreter. Eu estava tão nervosa. Eu estava tremendo. Sim, eu estava orgulhosa por eu ter conseguido, mas valeu a pena? Eu estava preocupada com o que o Jack quis dizer com uma noite inesquecível. Mas não tinha como voltar atrás. No final, estávamos apaixonados um pelo outro. E eu acreditava que ele não me machucaria. Nós saímos da estrada na direção da floresta. Nós montamos tendas numa clareira e botamos umas músicas. As garotas e eu estávamos assando marshmallows e fofocando. Elas falavam sobre suas vidas pessoais, e isso me constrangia. Legal. O que antes tinha me parecido tão legal e atraente, agora me assustava. Vixe. Eu não sabia o que estava fazendo ali. Era como se eu estivesse usando uma máscara, e agora ela estivesse escorregando do meu rosto. Naquela noite, eu estava esperando o Jax na tenda. Eu precisava falar com ele. Quando ele entrou, eu não consegui proferir uma palavra. Ele me beijou e a minha cabeça começou a girar. Foi tão bom. Talvez essa não tenha sido uma ideia tão ruim. Mas ele começou a me beijar mais agressivamente. E eu me senti desconfortável. Eu percebi que eu não estava pronta para isso. Voltei. Ele me ignorou. Isso me assustou e eu comecei a gritar. Ele apenas sorriu. Quando as amigas dele vieram correndo pelos meus gritos, eu achei que eu estava salva. Mas todas elas apenas riram. Jax imediatamente começou a rir também. Ué. Lágrimas brotaram em meus olhos e eu saí correndo da tenda. Então Jax veio até mim e disse: É tudo zoeira. Eu não podia acreditar nos meus ouvidos.
Acontece que eles tinham enxergado através de mim, desde o começo. Eles queriam saber até onde eu ia, fingindo ser a menina má. O Jax me disse que ele não estava interessado na minha imagem. Ele gostava do meu eu verdadeiro. Ele disse que todos eles também eram pessoas comuns. Só que eles tinham a coragem de ser eles mesmos. É por isso que todo mundo tinha inveja deles. Eu estava tão preocupada com a minha popularidade que eu não tinha nem notado. O Jax me disse que ele achou legal o jeito como eu dei o troco naquela garota. Foi bem ousado. E então ele acrescentou que continuaria com prazer o que nós começamos. Caramba. E piscou pra mim. Eu encarei chocada. E ele riu e disse que ele estava brincando. Eu quase não consegui me segurar para não bater nele. Ele era mesmo um encrenqueiro. Eu percebi que... Sai. Obrigada. Fingir Muito obrigada. não iria me fazer feliz. Agora era eu mesma, Hazel, a boa menina. E eu curti bastante. Sim. Nós nos divertimos e comemos lanches. Eu toquei guitarra e o pessoal achou legal. O Jax me abraçou e aquilo foi mesmo incrível. Ai, que legal, Eu nunca vou me cara. esquecer daquela noite. Essas são as memórias com as quais eu sonhava. Eu não sei como tudo isso vai acabar. Que maravilha. Mas eu não quero pensar nisso. Mas eu vou dar um conselho pra vocês. Seja você mesmo. E isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Obrigada por ouvirem. Claro, gostei. Qual é a sua melhor memória da escola? Não Conte sei, para nós nos minha bateria comentários. tá acabando. Ok. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e